Eclesiastes 3:1. Tudo tem uma ocasião certa e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Existe uma mentira muito silenciosa que quase todo mundo acredita em algum momento da vida. A de que existe um cronograma universal. Uma idade certa para casar, uma idade certa para ter filhos, uma idade certa para descobrir sua profissão, uma idade certa para comprar uma casa, uma idade certa para dar certo. E quando a nossa vida não acompanha esse suposto calendário, a sensação é de que estamos atrasados. Mas atrasados em relação a quem? Porque se você parar para pensar, ninguém nasce com um relógio nas mãos dizendo quando cada capítulo deve acontecer. O que nós temos são comparações. Você abre as redes sociais e alguém da sua idade acabou de ser promovido. Outro anunciou uma gravidez, outro comprou um apartamento, o outro viajou o mundo, o outro parece ter encontrado o amor da vida. E sem perceber, você começa a usar a história dos outros como régua para medir a sua. Mas isso é profundamente injusto, porque você está comparando os bastidores da sua vida com os recortes da vida de centenas de pessoas diferentes. É como pegar uma página de cada livro da biblioteca e concluir que o seu romance está atrasado, porque ainda está no capítulo 5. Não está. Ele simplesmente é outro livro. E talvez a parte mais dolorosa, às vezes o nosso sofrimento não nasce daquilo que nos falta. Nasce da ideia de que já deveríamos ter. Percebe a diferença? Talvez você nem quisesse tanto casar agora. Mas acha que aos 30 e poucos anos já deveria ter casado. Talvez você nem desejasse um filho nesse momento, ou não desejasse ter um filho, mas acredita que já deveria ter tido. Talvez você nem tenha pressa em crescer na carreira, mas sente vergonha porque outras pessoas cresceram antes. O peso nem sempre é a ausência, é a cobrança. E a cobrança quase sempre vem de um calendário que nunca foi Deus quem escreveu. A Bíblia não diz que existe um tempo para todos. Ela diz que existe um tempo para todo propósito. Isso muda completamente a leitura. Porque Deus nunca prometeu que duas vidas floresceriam na mesma estação e do mesmo jeito. Aliás, basta olhar para a natureza. Tem árvore que floresce em agosto. Tem árvore que só floresce meses depois. Tem sementes que rompem a terra em poucos dias. Outras passam muito tempo invisíveis antes que alguém veja qualquer sinal de vida. O bambu, por exemplo, 5 anos. E nenhuma delas está atrasada. Está apenas obedecendo ao tempo necessário para sustentar aquilo que vai nascer. Talvez o maior problema da comparação seja que ela faz você querer colher um fruto cujo sistema de raízes você ainda não construiu. Nós queremos o casamento de alguém, mas não vemos as conversas difíceis que sustentam aquele casamento. Queremos a empresa de alguém, mas não vemos os anos de portas fechadas. Queremos a tranquilidade de alguém, mas não vemos as noites em que aquela pessoa também achou que estava atrasado. A comparação sempre mostra os frutos, nunca as raízes. E raízes levam tempo, muito tempo, o seu tempo. Só que existe uma diferença enorme entre demora e preparo. Nem tudo o que demora está atrasado. Às vezes está criando profundidade, para não desmoronar quando chegar. Eu não sei qual área da sua vida faz você sentir que perdeu o timing. Talvez seja o amor, talvez seja a maternidade, talvez seja a carreira,
Talvez seja um sonho que você ainda não realizou. Mas eu queria te fazer uma pergunta. E se você não estivesse atrasado? E se você apenas estivesse vivendo um tempo que ainda não consegue compreender? Porque a verdade é que quase ninguém olha para trás e diz: a melhor coisa da minha vida foi ter acontecido antes da hora. O tempo nos irrita enquanto estamos vivendo, mas muitas vezes é ele que depois faz sentido na nossa história. Talvez amadurecer seja confiar menos no relógio da comparação e mais na sabedoria do processo. Porque o fruto que amadureceu antes estraga. Talvez você não esteja ficando para trás. Talvez só esteja sendo preparado para sustentar aquilo que ainda não consegue carregar. Isso não é atraso. Isso também é propósito.